Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Este é um 7 de setembro especial, embora não produza nenhuma data redonda. São 188 anos da independência. Número quebrado, mas nesse ano há pelo menos duas fortes razões para um reencontro com a história. Em primeiro lugar, porque em 2010 comemoram-se em diversos países latino-americanos, nossos vizinhos, os 200 anos do início das lutas emancipatórias, e isso tem a ver conosco. Em segundo lugar, porque nossa imprensa voltou a ter uma história graças ao decreto presidencial que consagrou como herói nacional o patriarca do jornalismo, Hipólito da Costa. Em 2008, quando deveríamos comemorar os 200 anos da fundação da nossa imprensa, por um destes insondáveis mistérios que envolvem as instituições brasileiras, a própria imprensa embargou as comemorações sobre o seu bicentenário. Não se falou em Hipólito da Costa, nem no seu Correio Brasiliense, muito menos na Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal impresso no Brasil, ou nos outros periódicos publicados logo em seguida. Recuperada a história da imprensa por um ato do governo, temos a oportunidade de examinar como se comportaram os veículos jornalísticos então existentes diante do episódio às margens do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822. E comprovamos que nenhum dos 5 periódicos que circulavam naquele ano mencionou o heróico brado retumbante em São Paulo. Obviamente, todos sabiam o que estava acontecendo. Sabiam que a independência era um processo em marcha, irreversível, mas preferiram esperar a aclamação popular para conferir mais legitimidade à ação de Dom Pedro. A independência foi um ato político comprovado, iniciado ainda em agosto, mas a aclamação no Rio de Janeiro foi um golpe de marketing, inclusive para produzir maior repercussão no exterior. Está nos jornais e, quando se tem uma imprensa, é mais fácil escrever a história. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. As bases da independência começam a ser desenhadas em 1808. Fugindo das invasões napoleônicas, o príncipe regente Dom João VI transfere-se para o Brasil com todo o aparato de Estado. Após 3 séculos de controle e censura, progresso e cultura entram em pauta. Até então, para evitar qualquer tentativa de autonomia da mais importante colônia portuguesa, um cordão de isolamento impedia a circulação de ideias e o desenvolvimento do Brasil. Com a chegada da família real, uma série de transformações muda radicalmente a colônia. A coroa abre os portos às nações amigas, autoriza manufaturas, cria universidades e instala o primeiro prelo da América Portuguesa. A letra impressa chega ao Brasil com séculos de atraso em relação às colônias espanholas e permanece censurada até 1820. Em setembro de 1808, sai à luz o primeiro jornal impresso no Brasil, a oficialesca Gazeta do Rio de Janeiro. Do outro lado do Atlântico, no exílio, nasce a imprensa livre. Em Londres, o brasileiro Hipólito da Costa imprime o Correio Brasiliense, primeiro periódico em língua portuguesa livre de censura a circular no Brasil e em Portugal. Perseguido por suas ligações com a maçonaria e proibido de permanecer em território português, Hipólito dedica 14 anos à publicação de um jornal mensal que defende o liberalismo e um governo baseado na Constituição. Parlamento atuante e imprensa livre são as bandeiras do jornalista. Em 1815, o Brasil é elevado à categoria de reino, mantém-se unido a Portugal, mas extingue oficialmente o Estatuto Colonial, que na prática já não vigora desde que o Brasil passa a ser a sede do reino. Em 1820, eclode em Portugal a Revolução Constitucionalista do Porto. Insatisfeitos com a perda de prestígio e com os prejuízos causados pelo fim do monopólio comercial, portugueses da Europa tentam restaurar os privilégios da antiga metrópole.
uma junta composta por revolucionários assume o poder, lança as bases de uma Constituição portuguesa e convoca uma Assembleia Constituinte. O absolutismo monárquico caminha para o fim. Todo um jeito de organizar e governar as sociedades estava caindo por terra, que era o regime de monarquia absoluta. Então, o Brasil é profundamente afetado por isso. Então, algumas revoluções importantes. A independência americana, de 1776, que cria a primeira grande república democrática da história moderna. Depois, a Revolução Francesa, de 1789. As guerras napoleônicas. E a consequência dessa grande transformação na Europa e na América do Norte é a independência dos países da América do Sul. Então, o Brasil e as colônias vizinhas da América Espanhola, elas se tornam independentes por um desejo de emancipação, mas principalmente por uma crise nas metrópoles. Reunidos em cortes a partir de 1821, portugueses exigem o retorno do rei. Adaptado ao Brasil, Dom João VI reluta em voltar. Em abril, a situação torna-se insustentável e, desgostoso, o rei parte para Portugal, deixando seu filho, Pedro I, como príncipe regente. Para a elite brasileira, é hora de lutar pela separação absoluta e definitiva. Ao longo de 1821, diversos fatos, como a convocação de uma Assembleia Constituinte para defender especificamente os interesses do Brasil, têm a intenção de declarar emancipação face às Cortes Constituintes de Portugal. Apenas no final de 1822, quando já não é possível conciliar os interesses dos reinos dos dois lados do Atlântico, é que se define a ruptura em relação ao Império Luso-Brasileiro. No final de agosto de 1822, Pedro I parte para uma decisiva viagem a São Paulo. Dom Pedro, príncipe regente, saiu do Rio de Janeiro, atravessou o Vale do Paraíba, justamente, e veio a São Paulo, não por conta de uma mera viagem ou também por conta de simplesmente acomodar uma situação de rebeldia que estava acontecendo em São Paulo. Na verdade, a viagem do Dom Pedro foi uma viagem muito providencial, porque a ideia dele e dos políticos que o acompanhavam e o apoiavam era de que ele saísse do Rio de Janeiro como príncipe regente, mas voltasse ao Rio de Janeiro nas condições políticas e militares necessárias para oficializar a separação de Portugal e para efetivamente assumir o governo como monarca. E Dom Pedro vem para costurar apoios, para acomodar uma situação e para garantir que ele teria o respaldo militar suficiente para enfrentar as oposições que ele enfrentava no Rio de Janeiro. Em 7 de setembro, a comitiva do príncipe descansa às margens do rio Ipiranga. O padre Belchior, uma das testemunhas daquela tarde, relata que ao receber do Rio de Janeiro cartas sobre as novas determinações das Cortes de Lisboa, o príncipe decide pela emancipação. E Dom Pedro disse: "Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil." "Juramos", responderam todos. Dom Pedro embainhou a espada, no que foi imitado pela guarda, pôs-se à frente da comitiva e voltou-se, ficando em pé nos estribos. "Brasileiros e brasileiras, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte."